Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o tema é um que tira o sono de muita gente, as cólicas do bebê. E para conversar sobre isso, temos aqui a autora do artigo Aliviando Cólicas em Bebês, Guia Essencial para Pais. Bem-vinda, Miriam. Obrigada pelo convite. Seu artigo começa de um jeito muito pessoal, falando das noites em claro, daquela sensação de não saber o que fazer. Isso cria uma conexão forte, né? Sim, com certeza. Eu lembro bem dessa fase, muita exaustão, muita dúvida. Acho que compartilhar isso ajuda outros pais a se sentirem menos sozinhos, sabe? Totalmente. Bom, vamos mergulhar no artigo então. Para começar, o que exatamente define a cólica? Como reconhecer? Olha, o artigo define como aquele choro, sabe? Intenso, prolongado, num bebê que, tirando isso, parece super saudável. Geralmente começa ali nas primeiras semanas de vida e, felizmente, tende a diminuir lá pelos 3, 4 meses. Aquela fase que parece que não vai acabar nunca. Exato. E tem a famosa regra dos 3 que o artigo menciona. Ajuda a ter uma ideia, né? Choro por mais de 3 horas por dia, mais de 3 dias na semana, e isso persistindo por mais de 3 semanas. Essa regra ajuda a colocar em perspectiva, né? Mas e as causas? O artigo aponta que não tem uma resposta única, o que é um pouco frustrante, eu imagino. Pois é, a ciência ainda busca respostas definitivas. O artigo explora as teorias mais aceitas, tipo a imaturidade do sistema digestivo do bebê. Isso pode causar espasmos, dor. Também tem a questão da sensibilidade alimentar, seja algo no leite materno ou na fórmula. Interessante. É, e a microbiota intestinal que está se formando, até mesmo o excesso de estímulo, sabe? O estresse do ambiente pode influenciar. O artigo até cita um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria. Afeta uns 20% dos bebês, independente de mamar no peito ou usar fórmula. 20% é bastante coisa. E como os pais podem, na prática, diferenciar esse choro da cólica de um choro de fome, de sono? O artigo dá dicas. Dá sim. O artigo lista sinais bem clássicos. O choro da cólica costuma ser assim, inconsolável. Muitas vezes no mesmo horário, fim de tarde, noite. Ah, o famoso horário da bruxa. Exatamente. O bebê pode encolher as perninhas, fechar os punhos com força, a barriguinha às vezes fica dura, sabe, distendida. É comum soltar gases, antes ou depois da crise. E o principal, o choro não passa fácil. Você alimenta, troca a fralda, pega no colo e nada. Essa persistência é que deve ser o mais difícil. E o artigo, claro, traz estratégias de alívio. O que ele destaca? Várias coisas. A massagem suave na barriga é um clássico, né? Movimentos circulares, sentido horário, ajuda a relaxar e soltar gases. O artigo até menciona o uso de massageadores específicos para cólica. Eu mesma falo no texto que para mim foi tipo um salva-vidas em algumas noites. Um massageador? Que interessante isso. Sim. E a posição de bruços no antebraço, o aviãozinho, também é bem conhecida. E a alimentação? Sempre gera dúvida. O que o artigo traz sobre isso? Aborda sim. Para quem amamenta, sugere observar a própria dieta, às vezes reduzir alguns alimentos, tipo repolho, feijão, laticínios, e beber bastante água. Mas olha, se for algo persistente, o artigo reforça conversar com o médico sobre talvez tirar a proteína do leite de vaca da dieta, mas sempre com orientação. Certo, orientação médica é chave. Sempre. E para quem usa fórmula, conversar com o pediatra sobre as opções anticólica ou hipoalergênicas. E aqueles remédios caseiros, chazinhos, o artigo fala disso. Menciona chás como camomila, erva doce, funcho, que são conhecidos por acalmar, até sugere usar infusões próprios para preparar de forma segura. Mas, e isso o artigo frisa muito, sempre, sempre com orientação médica antes de dar qualquer coisa para o bebê, tá? Especialmente antes dos 6 meses. E em quantidades mínimas. Muita cautela. Entendido. Cautela é fundamental. E o ambiente em casa, ele influencia também? Com certeza, o artigo ressalta isso. Criar um ambiente mais tranquilo, previsível, principalmente no fim do dia. O ruído branco, aquele som constante tipo de secador, pode ajudar. Enrolar o bebê no coeiro, o swaddle, também dá uma sensação de segurança. É evitar superestimular, né? Faz sentido. É um conjunto de ações. Mas quando essa cólica pode ser sinal de algo mais sério?
Quando procurar o médico? Ponto crucial. O artigo lista sinais de alerta. Se o choro for muito, muito excessivo e nada aliviar, se o padrão do choro mudar de repente, se aparecerem outros sintomas, tipo febre, vômito que não para, diarreia, ou se o bebê não estiver ganhando peso direito. Ok, ficar atento a esses sinais. E tem um ponto que o artigo bate bastante na tecla. Se os pais estiverem no limite, sabe, sentindo-se sobrecarregados, pedir ajuda, profissional inclusive, é essencial, sem vergonha. Isso é muito importante. Cuidar de quem cuida, né? O artigo reforça o autocuidado dos pais. Muito, tem uma parte dedicada a isso. Para cuidar bem do bebê, você precisa estar minimamente bem. Revezar os cuidados, aceitar ajuda, achar um tempinho para respirar, usar técnicas de relaxamento e lembrar, é uma fase, vai passar. Ótimo. Então, recapitulando nossa análise do artigo, entendemos melhor o que é a cólica, os sinais, as possíveis causas, vimos um leque de estratégias: massagem, ajustes na alimentação, cuidar do ambiente, o uso cuidadoso de chás e, fundamental, os sinais de alerta e a importância de os pais se cuidarem também. Exatamente. É um caminho de paciência, informação e tentativa e erro muitas vezes. Foi uma conversa muito rica, baseada no seu artigo. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento e sua experiência pessoal aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E para quem nos ouve, não esqueçam de visitar o blog em mamãe360.com e seguir as nossas redes sociais para mais conteúdo e ficar por dentro das novidades. Fica aqui uma reflexão final. Enquanto focamos tanto em acalmar o choro do bebê, como podemos, como sociedade, apoiar mais os pais nessa jornada, hein? Obrigado pela companhia, Miriam, e até a próxima, pessoal.